A guerra da Ucrânia é o evento geopolítico mais importante das últimas décadas. No Ocidente, normalmente a visão é que é uma guerra que tem um culpado, e esse culpado é Vladimir Putin. Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, a visão maioritária é que se não fosse Putin, essa guerra não estaria acontecendo. Porém, dentro dos Estados Unidos, um dos acadêmicos mais importantes das relações internacionais, John Mearsheimer, que é professor da Universidade de Chicago, tem falado exatamente o oposto. Na visão de Mearsheimer, a guerra da Ucrânia não é só culpa de Putin, não é simplesmente um devaneio imperialista de Putin, como a mídia ocidental normalmente passa. Para Mearsheimer, a guerra da Ucrânia também tem uma grande responsabilidade dos Estados Unidos, da União Europeia e principalmente da OTAN. E é sobre John Mearsheimer e por que ele defende essa visão que vamos falar hoje nesse vídeo. Basicamente, discutiremos a principal teoria de Mearsheimer, o que faz dele um dos maiores autores da área das relações internacionais, que é a chamada teoria do neorrealismo ofensivo. E vamos explicar por que essa visão de Mearsheimer não é simplesmente uma visão sensacionalista para tentar aparecer. Não, na verdade, Mearsheimer e a sua opinião têm um forte embasamento teórico. Então, para falar um pouco sobre a teoria de Mearsheimer, é importante primeiro ressaltar que a ideia desse canal é exatamente trazer teorias das relações internacionais que tentam explicar o mundo e como que elas se aplicam em fatos da atualidade, por aí vai, eventos e por aí vai. Isso não quer dizer, né, que eu concorde ou que o canal concorde com essas teorias. E essas teorias não estão necessariamente certas ou erradas. Basicamente, são enquadramentos, são ferramentas que foram forjadas para tentar explicar ao mundo como o sistema internacional funciona. No caso de Mearsheimer, a sua teoria do neorrealismo ofensivo acaba tendo um papel fundamental no seu argumento de que a guerra da Ucrânia também é culpa dos Estados Unidos e da União Europeia. No seu artigo de 2022, que na verdade ele já vem de um artigo anterior escrito em 2014, em que ele indaga exatamente why the Ukraine crisis is the West's fault, o que Mearsheimer vai dizer é que, primeiramente, Putin vê uma aproximação da Ucrânia por parte da OTAN como algo extremamente perigoso para o seu próprio regime e para a segurança da Rússia. Basicamente, a ideia aqui, e Mearsheimer cita várias declarações oficiais de Vladimir Putin, é que, para Putin, ter a Ucrânia junto da OTAN, uma Ucrânia ligada mais a ideias ocidentais, por exemplo, a nível de liberdades individuais, também a nível político com a ideia de democracia, representaria uma ameaça direta ao regime de Putin e à própria existência, principalmente das oligarquias russas e do sistema político russo, como nós temos atualmente. Então, para Putin, essa aproximação é, na verdade, uma ameaça à sua própria manutenção do poder, não é? A própria segurança do seu país. Então é nesse contexto que o que Mearsheimer vai dizer é que a Rússia, ao longo dos anos, deu vários indicadores que uma Ucrânia e também a Geórgia, né, que é outro caso que vamos falar um pouco mais à frente, que se esses países se juntassem ao que seria um bloco, né, da OTAN, ou um bloco mais ocidental, mais ocidentalizado, esses países seriam tidos como uma linha vermelha da Rússia, que se eles se juntassem ao Ocidente, que a Rússia iria agir. Bem, a grande questão aqui é que o simples fato da OTAN expandir para a Ucrânia não necessariamente precisaria levar a Rússia a uma ação militar de ocupação do território ucraniano. Para muitos acadêmicos, e essa é a visão ocidental, essa invasão de Putin tem outros motivos, é culpa dele, né? Não seria uma responsabilidade da OTAN e dos Estados Unidos. Aí é que entra a teoria de Mearsheimer, por isso que é importante compreender o seu enquadramento teórico para entendermos por que ele acredita que essa guerra também tem culpa do Ocidente. E aí, antes de entrarmos no neorrealismo ofensivo, que seria o subdomínio dentro da teoria realista, da teoria de John Mearsheimer, é importante entendermos alguns aspectos centrais na teoria realista como um todo. O pensamento realista das relações internacionais, ele tem como ponto fundamental, ponto de partida, a ideia de que o sistema internacional é um sistema anárquico. Aí tem o conceito de anarquia internacional, que é muito usado não só pela teoria realista, mas também por outras teorias.
Basicamente, a ideia é que o fato de não existir uma entidade internacional que governe, que faça uma gestão da relação entre os estados, faz com que esse seja um sistema anárquico. Nesse caso, anarquia, uma ausência de um estado global. E o que acontece num sistema anárquico é que, se você não tem uma entidade acima, né, que te obrigue a seguir determinadas normas, uma vez que não tem uma polícia internacional que puna quem descumpra normas internacionais, o que acontece é que cada estado, no fundo, está por conta própria dentro desse sistema. Isso acaba fazendo uma coisa que é central no pensamento realista, que é a insegurança constante que um estado tem perante o outro. Um estado nunca tem 100% de certeza sobre quais são as intenções de um outro estado. Usando essa ideia no caso da Rússia, Putin nunca tem 100% de certeza quais são as intenções dos Estados Unidos. E essa insegurança faz com que os estados, obviamente, ajam. Isso porque, dentro do pensamento realista, em especial do chamado neorrealismo, a segurança é o aspecto central no Estado, porque cada Estado busca, acima de tudo, manter a sua própria existência. E aí é importante frisar a diferença do realismo clássico para o neorrealismo, onde o pensamento de Mearsheimer se inclui. No realismo clássico, os Estados buscam poder. Para o neorrealismo, o poder é um mecanismo usado pelos Estados para garantir a sua segurança. Portanto, nesse caso, os Estados Unidos e a Rússia buscam ter mais poder porque eles querem ter segurança, ter a garantia que eles vão continuar existindo. Ok, se um Estado busca a sua segurança, o que acaba acontecendo é que, a partir do momento que um Estado não sabe o que o outro Estado vai fazer, a tendência do Estado natural é se armar, é tentar ter inovações tecnológicas, ter formas de armamento que garantam que ele não vai ser atacado. O grande problema é que aí cria uma coisa que é chamada dentro do pensamento realista, que é o dilema de segurança. Basicamente, se um Estado não sabe o que o outro vai fazer e ele se arma, esse outro Estado ele não sabe se o fato do seu vizinho, por exemplo, estar se armando é verdadeiramente por questões defensivas ou não. A partir do momento que você não sabe quais são as intenções do outro, saber que o outro tem mais armamento vai te levar a aumentar o seu armamento. E isso acaba criando uma corrida armamentista. Portanto, a única forma de garantir que você vai continuar existindo é tendo novas tecnologias, tendo uma maior efetividade militar. Isso faz com que, no caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, a Rússia perceba uma expansão para a OTAN como algo que ameaça diretamente a segurança da Rússia, a própria existência do Estado russo. E por isso a Rússia teria agido. Porém, ocupar um outro território não é necessariamente uma resposta dada para esse tipo de coisa. Em especial porque a Rússia ela já tem um tipo de armamento, uma capacidade nuclear que, em teoria, garante a sua existência. A Rússia é o Estado hoje que tem maior número de ogivas nucleares. Então, a pergunta que continua é por que razão que a Rússia teria que ter ocupado o território ucraniano para garantir a sua própria existência? E aí é que está a grande diferença do pensamento neorrealista ofensivo de Mearsheimer e o neorrealismo defensivo, que o maior autor é Kenneth Waltz. E basicamente no neorrealismo defensivo, a ideia é que o Estado busca um nível de poder, que garanta a sua segurança, que seja suficiente para a sua segurança. E isso, no caso da Rússia, ter um armamento nuclear, uma capacidade nuclear enorme, de certa forma já garante a segurança russa. Então, dentro dessa visão, não necessariamente a Rússia teria que ocupar a Ucrânia para garantir a sua própria segurança. E aí é que entra a característica fundamental do neorrealismo ofensivo de Mearsheimer, a sua diferença para o neorrealismo defensivo. Na visão de Mearsheimer, os estados, cada estado, busca ter o máximo de poder, o máximo de capacidade militar. E isso por uma razão bastante simples. A ideia aqui é que o estado mais poderoso do sistema é o estado mais seguro do sistema. Porque se ninguém tem a sua capacidade militar,
ninguém vai, a princípio, te atacar, colocar em risco a sua própria existência se você é mais poderoso do que ele. E aí é que está o que faz com que a visão de Mearsheimer de que a guerra da Ucrânia é culpa do Ocidente tenha um embasamento teórico. Porque se um Estado busca o máximo de poder, o fato dos Estados Unidos trazer a Ucrânia para a OTAN pode significar para a Rússia que os Estados Unidos estão buscando cada vez mais poder. E, de certa forma, a Rússia também busca cada vez mais poder. Portanto, ter a Ucrânia dentro da sua esfera de influência é algo também fundamental para a Rússia. E aí é que faz sentido, dentro do pensamento da teoria de Mearsheimer, Putin agir na Ucrânia. Porque se os Estados Unidos buscam o máximo de poder, se bobear, os Estados Unidos não vai só parar na Ucrânia. Ele vai tentar também trazer a Rússia para a sua esfera de influência. E aí é que está o enquadramento inicial, né, que eu já mencionei aqui no vídeo. Quer dizer, Putin vê também a entrada da Ucrânia na OTAN e uma aproximação da Ucrânia ao que seriam os valores ocidentais como uma ameaça ao seu próprio regime. Isso porque os Estados buscam o máximo de poder e o máximo de segurança. Então, por isso que dentro do pensamento de Mearsheimer, esse argumento faz todo sentido. E assim, como eu falei anteriormente, o objetivo desse vídeo é trazer teorias que, no fundo, tentam explicar o sistema internacional, tentam explicar o mundo. Uma crítica, e aí é importante também falarmos das críticas, uma crítica que o pensamento neorrealista ofensivo e o realismo como um todo, e o neorrealismo também, acabam sendo vítimas, é que o pensamento neorrealista e realista ele acaba tendo muita dificuldade de explicar determinados acontecimentos internacionais. Um deles é a própria dissolução, o próprio colapso da União Soviética. Porque dentro dessa lógica de Mearsheimer de que o Estado busca o máximo de poder, para os Estados que faziam parte da União Soviética, a dissolução da União Soviética representou uma diminuição da sua capacidade de poder e também da sua segurança. Portanto, acaba sendo difícil explicar o porquê, né, de determinados acontecimentos históricos como esse. Outro fato que é difícil explicar dentro do pensamento neorrealista e dentro das relações internacionais, essa é uma crítica central do que determinados autores chamados construtivistas trazem, em especial Alexander Wendt, é que como que se explica os Estados Unidos perceberem, identificarem como uma ameaça à sua segurança o armamento nuclear norte-coreano, por exemplo, que é muito pequeno, em comparação ao armamento nuclear britânico? Por que a Inglaterra não é uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos? O pensamento realista, e especialmente o neorrealismo ofensivo, tem enorme dificuldade de explicar isso. Porque dentro dessa visão, a Inglaterra também teria o interesse de ser o Estado mais poderoso do sistema. Mas isso não faz com que seja uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. E isso, obviamente, trazendo novamente para o caso da Ucrânia, continua a questão. Por que razão que a Rússia ter a Ucrânia do lado é necessariamente uma ameaça à sua segurança? Obviamente, para Mearsheimer, o é. E agora eu quero saber a sua opinião, comente, coloque o que você acha. Se você acha que sim, que realmente os Estados Unidos e a União Europeia agem de forma a maximizar o seu poder e isso faz com que a Rússia tenha atacado a Ucrânia, ou se não, se essa teoria não faz sentido, dê a sua opinião, dê um like e até o próximo vídeo.